Supra FM, bom dia, ouvinte da Rádio 103.5 FM, bom dia, povo do entorno de Goiânia, do entorno de Brasília. É um prazer imenso, Hélio, falar com você. Estou à sua inteira disposição, mas já dizendo uma coisa para você, significa que você vai ter que me convidar outra vez lá para o mês de fim de março, abril, porque como eu ainda não sou pré-candidato, eu ainda não disse que sou candidato, então significa que quando eu disser que sou pré-candidato, você fica me devendo mais um convite para ir fazer a entrevista com você como pré-candidato. Estou à sua inteira disposição. Já sinta-se convidado, então, viu, Lula, para que nessa oportunidade tenhamos aqui novamente a oportunidade de tê-lo nas ondas da Supra e da 103 FM. Olha, vale lembrar que nesse momento nós estamos conversando com todo o Distrito Federal e mais de 48 municípios da região metropolitana do Distrito Federal, região que circunda o Distrito Federal no estado de Goiás. E nós vamos abordar os assuntos, viu, Lula, exatamente acerca das demandas que nós temos aqui na RIDE, que é a região integrada, né, de desenvolvimento do entorno. Bom, para começarmos esse bate-papo, acho que seria importante darmos início falando sobre uma palavra um pouco desconhecida pelos brasileiros, que é lawfare, que se trata da junção da palavra inglesa law, que significa lei, e warfare, que significa o conflito armado, a guerra. Lawfare, então, faz referência ao uso da lei como arma de guerra, introduzida nos anos 70 e que originalmente se refere a uma forma de guerra assimétrica na qual a lei é utilizada como arma de guerra. O senhor foi condenado sem provas, num processo que sequer existe um crime. Sua condenação é fruto de uma farsa judicial que se desenhou ao longo dos últimos anos em capítulos que se mostraram tão ilegítimos quanto antidemocráticos. Qual a sua avaliação acerca da insegurança jurídica permeada pelo nosso judiciário brasileiro depois de tais fatos, Lula? Ô Hélio, antes de falar disso, eu queria pedir licença para você, primeiro, para que a gente prestasse solidariedade às vítimas do Covid. São mais de 640 mil pessoas que já morreram, outros milhões que estão infectados, e eu sempre que posso começar um programa, eu começo prestando solidariedade às famílias das pessoas que morreram e pedindo que haja mais responsabilidade de todos os entes federados, seja prefeitos, governadores e presidente da República, para que a gente possa vencer a pandemia, que é engraçado, tá matando quase 900 pessoas todo dia e está sendo tratado com uma certa normalidade. Ou seja, o que é uma coisa absurda, porque o dado concreto é que nós não cuidamos direito da pandemia no começo e estamos pagando o preço da irresponsabilidade do governo brasileiro. A segunda coisa que eu queria falar era sobre a invasão da Ucrânia, que eu estou vendo na imprensa hoje, que me parece que a Rússia invadiu a Ucrânia. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, sabe, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, sem pedir licença para ninguém, foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, é importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada a não ser a destruição, a não ser mais desemprego, mais desespero, mais fome, sabe? E é importante que a gente leve em conta que, sabe, o ser humano tem que criar juízo e resolver as suas divergências numa mesa de negociação, nunca num campo de batalha. Então, eu queria, em nome, sabe, de um cidadão que acredita na paz, eu acho que é importante a gente repudiar, sabe, mais uma guerra no século XXI, coisa desnecessária que poderia ter sido resolvido, inclusive se
a ONU tivesse mais representatividade, mais força para evitar. Não adianta o secretário-geral da ONU ir para a televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente, diuturnamente, para evitar que acontecesse essa guerra. Então, eu quero... A impressão que nós tivemos, inclusive, Lula, é que o próprio Estados Unidos meio que deixou a coisa correr solta, né? Você veja, houve do presidente dos Estados Unidos algumas manifestações acerca desta possibilidade, e ele pediu que todos os norte-americanos presentes no país se retirassem do país, meio que se isolando desse processo da possibilidade de invasão da Rússia na Ucrânia, né? Hélio, quem acompanhou a imprensa nos últimos dias dava a impressão que tinha mais gente instigando a invasão para justificar o seu discurso do que gente falando em paz. Aliás, parece até uma piada, né? O Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz, e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia, tá, para ver se ele consegue resolver o problema lá, porque... Restabelecer a paz, né? Como o Bolsonaro adora contar mentira, adora fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa questão da guerra é uma coisa delicada, é uma coisa complicada, que a gente não pode aceitar isso, e é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar das Nações Unidas, do Conselho de Segurança. Não pode ser apenas 5 países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. Sabe, é importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU, que não seja uma instituição, sabe, apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre 4 ou 5 pessoas, sabe, que se acham donos do mundo, que são as pessoas do Conselho os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então é essa coisa que o Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar, sabe, a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa decorativa. É isso que eu acho que nós precisamos fazer, e o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. Sabe? É isso que o povo e o que a humanidade está precisando nesse instante, Hélio. É porque a minha tristeza de estar falando com você hoje e falando de guerra, quando a gente poderia estar falando aqui de paz, de amor, sabe, de afeto, de solidariedade. Então, eu quero te pedir desculpa por esse momento emocionado, mas é que eu não me conformo. Em plena metade do século XXI, a gente está vendo um país atacar o outro. É verdade. É inaceitável, realmente, qualquer situação que envolva um processo de guerra, principalmente nesse momento agora, pós-pandêmico, em que o mundo ainda tenta se recuperar dos entes que perderam em consequência da pandemia da Covid-19. É lamentável. Agora, né? Voltando, Hélio, a tua pergunta original do Lofer, eu queria te dizer que, graças a Deus, a gente conseguiu provar a maracutaia que foi montada nesse país para tentar destruir o PT, para tentar caçar a Dilma e para fazer com que o Lula fosse impedido de ser candidato em 2018. Ou seja, finalmente, a verdade venceu e a gente provou a mentira que foi montada com a combinação de determinados setores do meio de comunicação, de um falso juiz e de promotores que queriam aparecer na imprensa como messiânicos. Construíram uma mentira, destruíram parte
da Petrobras, destruíram a indústria de óleo e gás, destruíram a indústria naval, destruíram a indústria de óleo e gás, causaram 4.400.000 desempregos nesse país, um prejuízo de 270 bilhões de reais que deixou de ser investido na economia e mais 58 bilhões que deixou de ser arrecadado. E fez com que as nossas empresas fossem destruídas e estão vendendo a Petrobras todo dia aos pedaços. O Brasil era exportador de gasolina, o Brasil está importando gasolina hoje, tem mais de 400 empresas importando gasolina a preço internacional, porque o Brasil poderia ser, autossuficiente e refinar toda a sua gasolina. Você sabe, Ed, que as nossas refinarias estão hoje refinando 25% a menos de gasolina. Por quê? Porque não interessa refinar aqui dentro. O que interessa é importar para que a gente continue pagando o preço de uma gasolina que produzida, deveria ser produzida a valor de reais, a gente está pagando a valor de dólar. Então, o projeto tinha esse objetivo, utilizar a justiça na perspectiva de avalizar uma mentira para tentar destruir aqueles que estavam fazendo política de inclusão social nesse país. Finalmente, a verdade venceu e, finalmente, o povo está ficando muito, muito esperto para saber o que aconteceu nesse país. Então, eu tô feliz pelo que aconteceu, nesses últimos dias. Estou feliz com as vitórias que nós estamos obtendo na justiça para provar, que um certo juiz não era um certo juiz, era um farsante, para provar que o Ministério Público, que é uma instituição muito séria, foi tomada de assalto por um grupo que compôs a Força Tarefa do Paraná para contar mentira nesse país. E isso nós vamos desvendar. Essa mentira nós vamos desvendar a cada dia, e eu espero que você esteja cada vez mais ativo nos microfones da Rádio Supra para que você transmita as coisas que aconteceram nesse país. Perfeito. Eu acho que a torcida de todo brasileiro, exatamente, e uma preocupação também, que nós podemos observar, Lula, que nas últimas eleições, da última eleição principalmente para cá, o brasileiro parece que tomou consciência, do que está acontecendo com o Brasil, e existe uma guerra sem precedentes hoje, de grupos de um determinado partido político que ataca muito mais do que discute, do que conversa sobre as questões do Brasil. Isso quer dizer, parece que o ataque ele é a solução para poder avaliar, as questões do nosso país, as questões internas. Hélio, o papel de um governante de um país importante como o Brasil, de um país grande como o Brasil, é como se fosse o papel de um maestro. É como se os governadores, a sociedade, os prefeitos fossem a orquestra, e ele precisa reger essa orquestra para que ela tenha harmonia. Cada cidade, por menor que ela seja, ela tem importância. Não tem cidade insignificante e cidade grande, porque o que acontece é que o povo, o Hélio, mora na cidade. É na cidade que o povo vai no médico, é na cidade que o povo vai na escola, é na cidade que o povo vive as agrúrias da falta de política social, é na cidade que o povo pega o ônibus. Ou seja, então, cuidar da cidade é muito importante. E para cuidar, um presidente da República, ele precisa conversar com os prefeitos, ele precisa conversar com os governadores, eles têm que fazer políticas combinadas, porque senão as coisas não funcionam. Ou é assim que deveria funcionar um presidente da República. Ser uma espécie de maestro, ser o cara que vai reger uma orquestra chamada Brasil para que ela viva em harmonia, para que o som seja cada vez mais bonito. Foi assim que eu fiz durante 8 anos que eu governei esse país. Eu duvido que tenha um prefeito nesse país que diga que um dia foi destratado um governador. Mesmo aqueles que pertencem a outros partidos políticos, você tem que tratar com respeito, porque o governador, ele, na verdade, não deve favores ao presidente da República. É o presidente da República que deve favores a todo mundo, porque é o cargo maior, é o cargo mais importante. Por isso, ele tem que ter mais humildade e conversar.
Ou seja, não é possível a gente imaginar que o país possa ser rico se as cidades forem pobres, se as cidades forem abandonadas, se os prefeitos não tiverem recursos para fazer aquilo que é o mínimo necessário para cada cidade. Então, quando você tem um presidente, sabe, que só gosta de atacar, que não gosta de conversar, que não conversa com o sindicato, que não conversa com empresários, que não conversa com mulheres, que não conversa com negros, que não conversa com índios, que não conversa com quilombolas, que não conversa com estudantes, que não conversa com reitores, que não conversa com as universidades. Ou seja, para que serve esse presidente? No nosso caso, segundo o UOL, é para contar 7 mentiras por dia. Dizem que agora já chegou a 8. Sabe? E a última grande mentira que ele contou é que ele foi na Rússia para promover a paz. E ainda diz, por coincidência não, eu consegui. Ou seja, até em coisas sérias como essa, ele é capaz de mentir. Sabe? O Brasil não precisa disso. O entorno de Brasília e de Goiânia não precisa disso. O povo precisa efetivamente de alguém mais humano, de alguém com mais sentimento, com mais coração, alguém com mais fraternidade, alguém com mais humanismo, alguém que pense em distribuir livro na escola e não distribuir armas. Sabe, alguém que fale mais de amor e não que fale em ódio. É disso que o Brasil está precisando nesse instante. Como é que você vai reconstruir esse país para viver harmonicamente, de forma civilizada, de forma humanística, sabe, com esse ódio que está sendo destilado todo santo dia no nosso país? Essas ofensas gratuitas, ofensas à oposição, ofensas à Suprema Corte, ofensas às outras instâncias do Judiciário, ofensas a jornalistas, ou seja, é todo santo dia. O Superior Eleitoral agora, a última, né, as últimas ofensas agora, desferidas, inclusive, às urnas eletrônicas, criando, inclusive, um clima de instabilidade no processo eleitoral do país, que é algo também que nós consideramos extremamente sério. Afinal de contas, as urnas eletrônicas já demonstraram a eficácia e a segurança, né? Hélio, o absurdo, sabe qual é? O absurdo é que esse cidadão teve 28 anos de mandato de deputado federal. E todas as eleições dele foram pelo voto eletrônico. E esse cidadão nunca se queixou. Ele tem filho vereador eleito pelo voto eletrônico, ele tem filho deputado pelo voto eletrônico, ele foi deputado, foi eleito presidente pelo voto eletrônico. É a maldita mania daquelas pessoas grossas, daquelas pessoas chucras, sabe, que ao invés de reconhecer a importância das coisas, tenta colocar defeito para colocar em suspeição o resultado de uma eleição. Ele não precisa colocar em suspeição, porque ele vai perder as eleições. O povo brasileiro vai derrotá-lo. O povo brasileiro não aguenta 2 mentiras consecutivas, e ele foi mentiroso o tempo inteiro. Cadê a quantidade de empregos que ele ia fazer? Cadê o combate à corrupção que ele fez? Desapareceu a corrupção? Não. Ele engavetou os processos. O Queiroz está guardado até hoje. As embaixadinhas do filho dele não foram investigadas até hoje. Ou seja, cada dia ele tenta esconder alguma coisa. Qual é a diferença do nosso governo? É que no nosso governo a gente abria. No nosso governo a gente tinha o portal da transparência que funcionava. A gente tinha a lei do acesso às informações, que as pessoas sabiam qualquer coisa que acontecia nesse país, velho. Você, como jornalista, você sabe que você poderia fazer um ofício à presidência da República, pedir informações e você recebia ela na hora. Hoje você não recebe mais nada. É tudo guardado. Você vamos pegar um caso, o Pazuello. O Pazuello deveria estar preso pelo que ele fez com as vacinas. Ele é um dos responsáveis por uma parte das mortes que teve nesse país. O que o senhor Bolsonaro fez? Ou fez um decreto transformando em sigilo por 100 anos as coisas sobre o seu Pazuello. Sabe, como é que você vai apurar se você esconde? Inclusive o cartão corporativo, né? Nem me fale. Se a gente entrar nesse mérito, 50 minutos ainda vai ser pouco, né, Lula? Porque... Olha, eu tive denúncia de pessoas que foram sair do governo porque gastaram dinheiro com tapioca. Uma tapioca. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso. E a gente fez questão de provar.
Agora, ninguém controla mais nada. O cara tem um orçamento participativo, um orçamento secreto, velho. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, velho. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu no Congresso Nacional fazer um orçamento em que o presidente da República não administra o orçamento, é o presidente da Câmara. Ou seja, cadê o presidencialismo? O Bolsonaro é uma figura hoje que não representa nada dentro do Congresso Nacional. Não representa nada. Quem faz o orçamento é o Congresso, quem administra o orçamento é o Congresso. E eu queria saber o que esse cidadão faz na vida. Ele não cuida do emprego, não cuida da saúde, não cuida da pandemia, sabe? Não cuida do povo pobre, não cuida da geração de emprego. O que esse cidadão faz? Faz fake news. Todo santo dia faz fake news. Todo santo dia conta um monte de mentira. Todo santo dia um monte de provocação na sociedade. E o povo está cansado, velho. O povo está cansado. Eu acho que o povo está naquela de querer um pouco mais de tranquilidade, o povo está naquela de viver um pouco melhor, o povo quer ter certeza que o seu filho vai ter uma escola com mais qualidade, o povo quer saber que o seu filho vai ter possibilidade de ter um bom tratamento de saúde. O que eles fizeram? Acabaram com mais médicos. Você que mora no entorno sabe quanta valia tinha os mais médicos nas cidades do entorno, tanto de Brasília quanto de Goiânia. Aliás, diga-se de passagem, viu, Lula? Eu ia tocar num assunto que é um assunto que eu tenho certeza que todos os nossos amigos, ouvintes, nesse momento estão aguardando exatamente a sua avaliação com relação a isso. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RIDE, ela foi criada pela Lei Complementar de número 94, em 19 de fevereiro de 98, e regulamentada em agosto do mesmo ano, alterada pelo decreto 3.445, de 4 de maio de 2000, criada, inclusive, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento econômico e social da região metropolitana do Distrito Federal, abordando aspectos como saneamento ambiental, educação, turismo, segurança pública, saúde, habitação, geração de empregos, proteção ao meio ambiente, serviço de telecomunicações, infraestrutura, entre outros fatores. Porém, na prática, a sensação que os metropolitanos do Distrito Federal sentem é o mais absoluto abandono do governo federal. E isso em todos os aspectos, envolvendo o transporte coletivo, segurança pública, habitação e principalmente, né, a falta de infraestrutura nas 33 cidades que compõem o cinturão do NEM. Há uma sensação que nem Goiás e nem o Distrito Federal querem assumir os problemas estruturais da região. Havia uma proposta do ex-governador Arruda, do Distrito Federal, e também do deputado federal Célio Silveira, que é aqui da região de Lusiânia, em criar um novo estado para amenizar estes problemas. No entanto, por questões burocráticas e o desinteresse do poder público central, não houve o prosseguimento ou continuidade nesse intento. A NTT é outro problema que nós temos aqui na região, que deveria fiscalizar o transporte interestadual dos coletivos que servem, né, mas faz vistas grossas para veículos que, na grande maioria das vezes, se apresentam sucateados para atender a população, além de uma tarifa elevada que vai sofrer mais um reajuste agora, de 25%, este final de semana. Já não chega o custo caro do transporte público aqui da região. E para o trabalhador que já tem o seu salário suprimido por conta da inflação, observamos até distorções. Que tipo de distorção? Recentemente, o governo do Distrito Federal assumiu sozinho essa responsabilidade de atender as demandas das cidades do entorno, sem uma discussão paralela com o governo do estado de Goiás e os municípios, ou seja, pegaram uma demanda do transporte interestadual do estado de Goiás para que o Distrito Federal cuidasse. Só para que o senhor compreenda um pouco essa situação aqui da região metropolitana. O GDF assumiu essa gestão do transporte semiurbano por meio de uma delegação da Agência Nacional do Transporte Terrestre. O sistema conta com 7 operadoras que atuam 396 linhas de ônibus entre o Distrito Federal e cidades de Águas Lindas, Ocidental, Formosa, Girassol, Lusiânia, Cristalina, dentre outras. Ainda tratando de problemas estruturais como não relacionarmos a privatização ocorrida, isso aconteceu no governo Dilma em 2013, das BR 040 e 060, que aumentaram sensivelmente
os custeios dos produtores na região e que já sofriam com as questões de infraestrutura. Aliás, aqui eu gostaria inclusive de fazer um parêntese, viu, Lula? Em uma recente entrevista concedida por Vossa Senhoria e tratando da privatização da Eletrobras, que o senhor afirmou ser contra numa outra emissora de rádio com a justificativa de que o patrimônio público pertence ao povo brasileiro, e eu concordo plenamente com isso, e que não deve ser vendido. Eu gostaria de saber qual foi a diferença, por exemplo, das BRs privatizadas 060 e 040 e a Eletrobras. Veja, tem dois tipos. Veja, quando você faz uma concessão de uma estrada, Hélio, você tem dois tipos. Você pode fazer uma concessão da estrada como se você estivesse vendendo a estrada, sabe? A pessoa que vai comprar paga um preço para você, só que esse preço é colocado no pedágio, então fica muito caro para o povo pagar o pedágio. Ou você faz uma concessão em que o preço a pagar é a tarifa, então você faz uma tarifa muito mais baixa. Eu vou te dar um exemplo sim, sintético. Quando nós fizemos a 381 em Minas Gerais e nós fizemos a concessão, o pedágio era R$1,91. R$1,90. Ou seja, a Anhanguera em São Paulo foi R$8, porque o cara teve que pagar a outorga. O cara, na verdade, fez a outorga, ele paga um preço. Então, você pode fazer uma concessão de uma estrada e o pedágio pode ser barato para o povo, porque você não precisa fazer outorga, você apenas faz a concessão com o compromisso da manutenção da estrada, de fazer as benfeitorias que precisam ser feitas, então você barateia muito o pedágio. Tá? Então, você pode fazer. Outra coisa é você pegar uma empresa como a Eletrobras, que é uma empresa que tem um papel extraordinário de ser o regulador do sistema de energia elétrica nesse país, e você entregar na mão da empresa privada. Você acha que alguma empresa privada, Hélio, ia fazer o programa Luz para Todos? Você sabe que o programa Luz para Todos ele custou R$20 bilhões. Era 80% da nossa responsabilidade do governo federal e 20% por conta do governo dos estados estaduais. A maioria dos estados não pagaram a sua parte e nós continuamos a fazer, porque é papel do Estado garantir que todo cidadão apagasse o seu candeeiro e pudesse ter uma luz elétrica na sua casa, ter uma geladeira, ter um rádio, ter uma televisão, ter uma bomba para puxar água, ter um moinho para moer milho, ou seja, era necessário que a gente levasse, sabe, a energia na casa das pessoas, e nós fizemos isso. Você acha que algum empresário privado vai fazer essa bondade com o povo brasileiro de levar energia para ele? Não vai. É por isso que era importante a gente manter uma empresa como a Eletrobras na mão do Estado, democratizada, uma empresa de economia mista, com direção, sabe, eu diria, com participação de todo o momento da sociedade, como é a Petrobras. Não precisa vender a preço de banana, porque na hora que você vende a preço de banana, você perde o poder de regulação do Estado brasileiro. Por isso é que eu sou contra a privatização da Eletrobras, sou contra da Petrobras, fui contra a BR, sou contra do Banco do Brasil, sou contra a Caixa Econômica, sou contra o BNDES. O Estado precisa ser forte para ele ser indutor do desenvolvimento, da economia, das políticas sociais. O Estado não pode ser patrão. Ele não tem que ser o dono para ser um patrão, não. Ele tem que ter força para ser o indutor. Ele pode fazer com que haja mais desenvolvimento numa região, outro desenvolvimento na outra região, aonde vai levar uma indústria. Porque se não fosse assim, a gente não teria levado indústria automobilística para o Nordeste. A gente nunca leva desenvolvimento para outras partes do país, para o Centro-Oeste, porque tudo tem que ficar no eixo Rio-São Paulo e não é correto. É necessário que a gente transforme o Brasil numa coisa mais equânime. Eu quero te dizer uma coisa, Hélio, eu já tenho um compromisso que, se for candidato e se ganhar as eleições, a primeira coisa que eu vou fazer ainda no mês de janeiro é uma reunião com os 27 governadores eleitos. Eu não quero saber de que partido eles são, para a gente discutir quais são as obras prioritárias em cada estado, definir quais são aquelas que são inadiáveis, para que a gente possa construir uma parceria entre governo federal, governos estaduais
e a indústria privada para que a gente possa tentar dar um salto de qualidade. Foi assim que eu fiz o PAC em 2007. Por exemplo, eu posso até dizer para você que, se eu for candidato e ganhar, eu vou reunir todos esses prefeitos de toda essa relação de cidade aqui, sabe, que está aqui na minha mão, de Abadiânia, a Vila Boa, sabe, em Goiás, e vou também no Distrito Federal. Por que a gente não pode convidar esses prefeitos para uma conversa junto com o governador de Goiás e junto com o presidente da República, junto com o governador de Brasília, para a gente discutir qual é a melhor solução para a gente investir na solução da segurança, na solução do transporte coletivo? Por que a gente não pode fazer isso? Pois bem, eu estou te dizendo, você pode me cobrar, se eu for candidato e ganhar as eleições, esses prefeitos vão se reunir com os governadores de Brasília e do DF, junto com o presidente da República, para a gente ficar quantas horas for necessário discutindo os problemas e encaminhando soluções. Porque, se não for assim, esse país não anda. Perfeito. Eu queria dizer uma coisa para você, Hélio. Uma cidade, ela parece muito pequena, mas é na tua e é na minha cidade que a gente começa a ser feliz. Por isso que a gente tem que dar importância para os prefeitos, por isso para o povo da cidade. Porque, senão, o Brasil não tem conserto, Hélio. Não tem conserto. O problema do transporte, o problema da segurança, o problema da educação fundamental. Eu estou muito à vontade, sabe por quê, Hélio? Porque eu sei a quantidade de coisas que nós fizemos. Eu sei quantas vezes eu fui à região que nós estamos falando agora. Sabe, em Lusiânia eu fui desde o dia 25 de 11 de 2003, 2004, 2005 duas vezes, 2007, 2009, 2010. Sabe, eu fui muitas vezes a essa região discutir conferências, discutir congresso, discutir com pequenos produtores, discutir a questão da segurança pública. Nós colocamos uma vez aí a Força Nacional. Ou seja, eu sei que a gente não fez tudo o que precisaria fazer, mas é preciso a gente fazer mais. E é por isso que, se eu votar, a gente vai aprimorar para que a gente possa dar uma solução definitiva para resolver o problema da violência, o problema do desemprego, da qualidade da escola, da qualidade do emprego. Porque uma coisa é quem mora no plano piloto, outra coisa é quem mora na circunferência, que muitas vezes não é tratado com respeito. Eu fiz uma caravana uma vez. Todo dia, e que fica preso no trânsito todo dia, numa BR-040, por exemplo, mais de 2 horas por conta do engarrafamento e por falta de uma infraestrutura. É o que acontece. É que o entorno, Hélio, não existe. O Palácio do Planalto, ele fica ali no plano piloto, e me parece que não existe o restante, sabe, de Brasília. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós precisamos mudar o jeito de governar esse país. A lição que eu aprendi é o seguinte: você está lembrado que, quando eu tomei posse em 2003, eu coloquei todos os ministros dentro de um avião para levar eles para conhecer os lugares mais pobres do Brasil? Porque eu queria dizer para o ministro o seguinte: é para essa gente que você tem que governar. Você não vai governar para quem consegue uma audiência com você no gabinete do ministro, porque essa gente que vai no gabinete normalmente não precisa. Essa gente vai lá para achacar o governo. Quem precisa é o povo que não pode ir lá. Quem precisa é o povo que está na fila do ônibus, é o povo que está na fila do emprego, é o povo que está vendo o preço da comida subir todo santo dia e ele não pode comprar para comer. Quem precisa do governo é o povo que mora num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra e não consegue comer carne. Sabe? É para essa gente que nós precisamos governar. É contraditório, né, Lula? Ser o maior produtor de proteína animal e ter o custo mais elevado no quilo da carne no supermercado, né? Uma coisa... É por isso, Hélio, é por isso que eu falo muito o seguinte: esse povo vai voltar a comer picanha. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é quando o povo fazia um churrasquinho, porque quem não faz isso não sabe o quanto é gostoso juntar a família no final de semana, comprar uma carnezinha, sabe, colocar um churrasquinho e tomar uma cervejinha. Ninguém sabe o quanto é bom. Quem não gosta de carne pode fazer uma boa salada, sabe? Quem é vegano pode comprar alimentos saudáveis e fazer vários tipos de comida que não precisa ser proteína animal. O dado concreto é que a gente precisa, efetivamente, Hélio,
voltar a cuidar desse povo. Aliás, você está lembrado que quando eu era presidente, eu dizia, governar um país, a gente só governa bem se a gente governar como o coração de mãe. Isso é verdade. Eu sempre cito o exemplo da mãe, porque não existe nada mais justo no mundo do que uma mãe. Perfeito. Olha, o Brasil teve a pior década para a economia em 120 anos. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, superou a década de 81 a 90, de 2011 para 2020. A economia estagnou, cresceu 0,3%. O país registrou recessão econômica em 2015 e 2016 e sofreu com os impactos da pandemia da Covid-19 nos últimos 2 anos. O reflexo disso foi a dolarização dos combustíveis e que culminaram também em outros reajustes, como o da cesta básica, o gás de cozinha, a carne. Como o senhor avalia essa situação? A nossa moeda, o real, a economia e quais as soluções para conter a temida hiperinflação novamente? Ô, Hélio, nós já fizemos isso uma vez, Hélio. Ô, Hélio, você está lembrado que quando eu tomei posse em 2003, as pessoas diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha jeito. Nós tínhamos 12% da inflação, 12% de desemprego, devíamos 30 bilhões da FMI, tinha uma dívida interna pública de 60%. O que nós fizemos? Nós pagamos o FMI, nós emprestamos 15 bilhões para o FMI, nós geramos 22 milhões de emprego, nós aumentamos o salário mínimo todos os anos em 74% acima da inflação, todos os acordos salariais eram feitos acordos acima da inflação, com aumento real de salário, nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares e nós fizemos a economia brasileira sair da 12ª para ser a 6ª economia do mundo. O Brasil viveu um momento extraordinário de respeitabilidade. Quando eu estava na presidência, a gente estava vendendo quase 4 milhões de carros por ano, agora estamos vendendo 2. Então eu tenho orgulho de ter governado esse país no momento em que o povo passou a ter orgulho, o povo passou a viajar de avião, o povo passou a ter sua casa, o povo passou a comer carne, a almoçar, a jantar, a tomar café. O povo podia visitar seus parentes no interior. Esse país pode ser construído, Hélio. Esse país pode ser construído com muita facilidade. É só ter alguém que goste do povo, alguém que sabe o que é a vida do povo, alguém que sabe como é que o povo vive para cuidar disso. Por isso é que eu falo, se preparem. Se preparem. Eu até disse outro dia, olha, os empresários sérios que for comprar a Petrobras, tenham cuidado. Porque a gente vai rediscutir o que está acontecendo nessas privatizações, que são verdadeiras falcatruas. Estão vendendo empresas importantes a preço de banana. Eu tenho dito para as pessoas, se preparem, porque se a gente vai voltar com sede de fazer justiça para o povo pobre. Esse povo tem que trabalhar, esse povo tem que comer, esse povo tem que ter acesso à cultura, ao lazer. O nosso jovem tem que ter esperança, ele tem que ter oportunidade de trabalhar, sabe? E ele tem que ter segurança. A segurança não é só a polícia na rua, não. A segurança é o Estado cumprir com as suas funções com a comunidade. A segurança é você levar luz, é você levar água, é você levar tratamento de esgoto, é você levar área de lazer, é você, sabe, levar emprego. Você tem que criar uma série de coisas nas comunidades para que o povo possa viver em paz. Porque o povo viver do jeito que vive hoje, apinhado, morando mal, sem escola, sem educação, sem transporte, ou seja, vai deixando a sociedade nervosa, desacreditada, raivosa, e ninguém consegue viver bem assim. Durante ou seu seja, governo... eu já tive, Hélio, eu tive o orgulho, sabe, de fazer a maior quantidade de escolas técnicas nessa região. Eu tive o orgulho de fazer com que as universidades chegassem no entorno. Eu tive orgulho de fazer com que as escolas técnicas chegassem. Eu tive orgulho de ver a Dilma criar o Mais Médico, levando o médico para todas as cidades. Sabe, médicos que tratavam as pessoas de forma humana. Tudo isso acabou e não colocaram nada no lugar. Portanto, nós temos acumulados aqui na região metropolitana algo em torno de 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Isso a soma de todas as cidades aqui. E o incrível é que nós temos, inclusive, cidades que se despontam, a exemplo de Lusiânia, que é
está entre as 5 maiores cidades do estado de Goiás, né? Anápolis, que está entre as 3 maiores cidades do estado de Goiás, dentre outras, e nós não temos aqui na região metropolitana, Lula, um único hospital de média alta complexidade. Cidades que somam 200, 300, 400 mil habitantes, né? Em alguns exemplos aqui, e que não tem um hospital para poder atender a região. Aí o que acontece? O cidadão que mora nessa cidade, e em média 30, 40 quilômetros do Distrito Federal, ele tem que ir até o Distrito Federal para poder buscar esse socorro médico. E houve, inclusive, em alguns momentos, né, uma proibitiva do governador do Distrito Federal para o atendimento desse cidadão, né, quando ele busca o socorro médico que tem aí a necessidade de uma alta ou média complexidade. Lembra-se, né, que eu havia comentado no início da nossa entrevista que a terra metropolitana é a terra do NEM, exatamente por conta disso. Como que o cidadão ele se sente quando ele vai para o Distrito Federal buscar um socorro médico e por não ter o endereço do Distrito Federal, ele ser atendido de uma forma diferenciada? Isso dói, viu, Lula? Isso incomoda. Eu tenho certeza que o ouvinte que está nos ouvindo agora, que está acompanhando essa entrevista, aqui da região, ele deve estar, né, se perguntando o que eu fiz de errado morar na região metropolitana, se eu pago os meus impostos, se eu não consigo conter, né, sequer contar com um atendimento médico hospitalar de média complexidade e preciso recorrer a um outro estado, o estado vizinho, e lá sou tratado de forma discriminada. Isso é complicado. Olha, dos 116, aproveitando aqui o ensejo, dos 116 milhões de pessoas atualmente em situação de insegurança alimentar, que é algo que não poderíamos nos furtar de tratar, 43,4 milhões, ou seja, 20,5% da população não contam com alimentos em qualidade suficiente. Se trata de uma alimentação moderada ou grave. E 19 milhões, 9% da população, está passando fome, insegurança alimentar grave. Como o senhor avalia o atual governo e quais as suas perspectivas para conter o crescimento dos índices de fome no Brasil? Um país tão rico, que produz, o maior produtor de proteína animal, né, ter cidadãos brasileiros que não têm o que comer, né, no dia a dia na sua mesa. Hélio, você é testemunha que nós fomos reconhecidos pela ONU como um país que tinha acabado com a fome em 2012. Você está lembrado do meu discurso em janeiro de 2003, quando eu disse que, se ao terminar o meu governo, cada brasileiro estivesse tomando café, almoçando e jantando, eu já teria cumprido a missão da minha vida. Você sabe por quê, Hélio? Porque eu sei o que é fome. Eu cansei de ver minha mãe em pé numa cozinha com 8 filhos, sabe, e não ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Então, quando eu falo que é preciso cuidar para que o povo não tenha fome, é porque eu sei o que é a fome corroendo a barriga das pessoas. É uma dor que quem está olhando não sente, só sente quem está sentindo a fome. Bom, e nós conseguimos acabar com a fome nesse país, reconhecido pela ONU. Os programas que nós colocamos em prática no Brasil foram recomendados para que outros países colocassem em prática, sabe, recomendados pela própria ONU. E eu fico com muita tristeza quando eu vejo, já vamos votar mais violenta. Os números que você disse aí, Hélio, 19 milhões passando fome e 116 milhões com algum problema de segurança alimentar, significa que mesmo aqueles que estão comendo, não estão comendo a quantidade de calorias e proteína necessária à boa qualidade da vida humana. Pois bem, nós, no Brasil, nós tínhamos a Conab, que funcionava de forma extraordinária como uma empresa reguladora de estoque. A gente produzia grãos e a gente acumulava para que, quando os preços começassem a subir e a sair de controle, a gente colocava esses produtos no mercado para baratear. A Conab praticamente acabou. Hoje nós estamos com problema de produção de mandioca, de produção de feijão, caiu a área. O povo não está tendo acesso às coisas mais elementares, porque caiu o investimento na agricultura familiar, que é responsável por 90%, por 70% da comida que chega no povo. Eu digo sempre o seguinte, um grande produtor rural, ele é bem-vindo,
Um grande produtor rural, ele produz, ele exporta, sabe, o Brasil precisa dele. Mas esse grande produtor rural não cria uma galinha caipira, esse cara não planta um pezinho de feijão, esse cara não planta o arroz, quem faz isso é o pequeno e médio produtor. Então, nós precisamos ter mais política de financiamento. Eu, de vez em quando, eu fico perguntando por que o agronegócio diz que não gosta do PT? Por que o agronegócio diz que não gosta do Lula? Ô, Hélio, tente saber o que foi feito no governo do Bolsonaro para o agronegócio. Nada. Acabaram com o Finame. No nosso governo, comprava-se um trator dessas máquinas modernas, sabe, para pagar 2% de juro por ano. Agora não tem mais o Finame, eles pagam 14% de juro e até 18%. Quando nós fizemos a medida provisória 432, em 2008, a gente tratou de salvar os produtores rurais brasileiros, fizemos a securitização de uma dívida de quase 89 bilhões de reais. Ou seja, era o tempo que a gente criou mais alimento em 2008 e a gente fez com que as empresas produzissem 80 mil tratores de 80 cavalos para a gente financiar para o pequeno e médio produtor rural, melhorar sua qualidade de produção, sabe, para que pudesse chegar mais produto ao mercado. A gente fez a lei em que 30% da merenda escolar deveria comprar do pequeno proprietário da cidade para incentivar a agricultura familiar. Tudo isso foi acabando, tudo isso foi sendo jogado no lixo, tudo isso foi sendo destruído. Então, Hélio, nós precisamos voltar a reconstruir o Brasil. Nós precisamos voltar, ou seja, esse país precisa eleger alguém que seja democrático, alguém que respeita as instituições, alguém que saiba qual é o papel de quem governa, qual é o papel de quem legisla, qual é o papel de quem julga, alguém que saiba respeitar os direitos dos trabalhadores, o direito dos professores, o direito dos médicos, o direito dos sindicatos, alguém que respeite os indígenas, alguém que respeite, sabe, os quilombolas, alguém que tenha consciência de que cuidar de meio ambiente hoje é uma necessidade econômica do Brasil, alguém que tenha consciência de que não é possível continuar desmatando, de continuar poluindo as águas do rio Tapajós com mercúrio, que é um rio estupidamente fantástico. Ou seja, as pessoas precisam aprender, é como na casa da gente. Um bem que você tem dentro de casa, você precisa cuidar. Não pode deixar as crianças quebrar, não pode permitir quebrar, porque é um patrimônio teu. Ou seja, esse país tem como patrimônio, a sua floresta, os seus índios, os seus negros, as suas crianças. Ou seja, nós precisamos cuidar disso com amor, com muito amor, para que a gente possa sobreviver bem. Então, esse país precisa efetivamente ser reconstruído e é uma tarefa de todos os homens e todas as mulheres de bem nesse país, Hélio. E eu tenho certeza que um programa como o seu ajuda muito as pessoas a criarem consciência de que muitas cidades do plano piloto, sabe, do entorno, foram criadas de forma desordenada, sabe? Foram criadas de forma desordenada. Então, se tiver pessoas que não têm título, a gente tem que dar o título da terra para as pessoas poderem ter segurança. E a gente precisa levar a saúde. Eu vou te dar um exemplo. Aí, na cidade de Lusiânia, nós colocamos 24 profissionais dos mais médicos. Nós colocamos 19 equipes de saúde da família. Nós colocamos 4 postos de saúde reformados ou ampliados no DF. Ou seja, nós fizemos com que as coisas fossem acontecendo. Não fizemos tudo, não fizemos. Mas depois de nós, ninguém fez mais nada. Valparaíso, Novo Gama, em compensação, nessa circunstância aqui, falando da questão de saúde, Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, Alexânia, Badiane e tantos outros municípios não contam com hospital de média complexidade. Aí a necessidade de que se olhe para a região metropolitana com outros olhos, né? Porque nós temos aí concentrado quase 2 milhões de habitantes sem esse atendimento médico hospitalar. Lula, eu acho que seria importante também tratar de uma outra questão aqui. Hélio, mas deixa eu fazer um desafio antes de você fazer uma nova pergunta e eu me embaraçar aqui, meu caro. Sim, o seguinte, então, o que eu quero compromisso seu é o seguinte. Se eu for candidato e ganhar as eleições, eu vou te procurar.
Eu vou convocar uma reunião com todas as cidades do entorno de Goiânia, com todas as cidades com o entorno do DF. Vou convocar uma reunião e vou convocar você para ser o mediador dessa reunião. Vou convocar o governador do DF, o governador de Goiás, e nós vamos sentar um dia em que a gente vai preparar os ouvidos para ouvir os prefeitos dizerem quais são as mazelas da cidade, o que falta naquela cidade, ouvir os governadores, ouvir o presidente da República, depois a gente vai tomar uma decisão do que fazer. A relação das mazelas aqui da região é grande, não é pequena, não. Você vai prestar um favor ao Brasil, você vai ser o mediador disso. Perfeito. Faço questão de acompanhar isso daí, até porque eu moro aqui na região, sou paulistano, né, adoro minha terra natal, inclusive sou do município, né, nascido na capital, mas criado no município de Itararé, divisa com o Paraná, né, mas eu tenho um carinho muito grande aqui pela região, onde eu já estou cuidando da família, né, onde estabeleci família há 30 anos. Bom, por falar, né, em questões de segurança, acho que seria importante salientar o seguinte: durante o seu governo, o Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, instituído pelo ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, criou a campanha do desarmamento, porque a política pública brasileira entendia na época que a força de polícia é que deveria ter a arma em punho para poder se sobrepor à bandidagem, vamos dizer assim. E no atual governo está sendo feita uma política exatamente inversa, de armar a população, tirando talvez até o poder, né, da polícia, numa disputa aí, deixando o cidadão também tendo aí condições de ter a sua própria arma. O que o senhor acha disso, Lula? Olha, o PRONASSE foi uma das coisas mais extraordinárias que nós criamos. Eu tinha muita fé, muita esperança no PRONASSE. Eu fui em vários estados lançar o PRONASSE, sabe, nós tínhamos criado as Mães da Paz, que era para que as mulheres ajudassem a gente a cuidar dos nossos adolescentes. Nós tínhamos pensado em criar escolas técnicas para que, ao invés de uma criança ficar detida, o adolescente, ele fosse internado para estudar uma profissão, para se recuperar e ser introduzido na sociedade da forma mais digna possível. Eu não sei porque a Carga d'Água parou o PRONASSE. Nós criamos a Força Nacional. Eu tinha mais ilusão e mais vontade com a Força Nacional, mas nós fizemos da Força Nacional, inclusive nós chegamos a colocar ela em algumas cidades do entorno. Porque, veja, eu acho que nós precisamos compreender o seguinte: o povo brasileiro ele precisa de mais livros e de menos armas. Ele precisa de mais carinho e de menos violência. Sabe, é preciso que, quando o governante fale, ele fale com a alma, com o coração das pessoas, para que as pessoas acreditem e para que as coisas possam acontecer. Sabe, quando nós temos um governo que fala em violência, que é ligado aos milicianos, que conta mentira, que faz provocação, você veja aquela violência no Rio de Janeiro, quando mataram aquele jovem congolês, sabe, num quiosque. Ou seja, uma cena daquela é de uma violência na cabeça das pessoas que a gente não acredita que aconteceu no Brasil, mas aconteceu. Sabe, aconteceu porque tem muito miliciano se vestindo de autoridade nesse país. Tem muito miliciano legalizado, fazendo violência, sabe, quase que com autorização, porque as pessoas não têm medo. Então, é preciso, urgentemente, Hélio, que os estados brasileiros assumam a sua responsabilidade de que uma boa política de segurança carece antes do Estado cumprir com as suas funções com a comunidade. As pessoas têm que morar em lugares bem, sabe, tratados, as pessoas têm que ter rua bem iluminada, as pessoas têm que ter água tratada, as pessoas têm que ter tratamento de esgoto, as pessoas têm que ter escola, as pessoas têm que ter posto de saúde, as pessoas têm que ter área de lazer. Quando o Estado criar suas funções, o papel da polícia diminui, porque a polícia não precisa ir apenas para combater a violência. A polícia estará presente para manter a paz, para manter a inexistência da violência. É esse Estado que nós precisamos criar,
Por isso que eu estou dizendo para você, Hélio, que quando eu tomar posse, se eu for eleito presidente da República, se eu for candidato, eu vou reunir todos os governadores. Chega, sabe, de cada um ficar jogando a responsabilidade no outro. É o presidente que joga a responsabilidade no governador, é o governador que joga a responsabilidade no secretário de segurança, é o secretário de segurança que joga a responsabilidade no coronel, é o coronel que joga a responsabilidade no presidente da República, ou seja, todo mundo culpa todo mundo e o povo paga o pato. Então é preciso parar de as pessoas ficarem responsabilizando uns aos outros, todos nós assumimos a responsabilidade e todos nós começarmos a fazer o que tem que ser feito para a gente melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Eu muitas vezes, eu visitei o entorno de Brasília, eu fui visitar bairros em Brasília quando foram ocupados. Eu vi quantas milhares de pessoas vieram do Nordeste e foram assentadas de forma desumana. De forma desumana. Eu visitei muito Samambaia, eu fui, sabe? Eu visitei Santa Maria. Eu visitei situação, Santa Maria, também na mesma situação, que são cidades satélites aqui da região, que foram criadas, né, nessa mesma circunstância e que cresceram demais, sem uma infraestrutura necessária, e as pessoas acabam passando por essa dificuldade. Lula, olha, em Itararé, São Paulo, a redação da revista Minúscula está nos acompanhando pela internet, e de lá eles formularam uma pergunta que a nossa produção julgou bastante interessante. Se trata da especulação do ex-governador de São Paulo, Alckmin, seu histórico inimigo político, se tornar seu provável vice. Como é que fica essa situação, Lula? Não, primeiro o Alckmin nunca foi meu inimigo. Uhum. Aliás, Hélio, eu tenho poucos inimigos. Mesmo que as pessoas queiram ser minhas inimigas, eu não sou inimigo deles. O Alckmin foi meu adversário eleitoral. Podemos dizer que o Bolsonaro é seu inimigo? Não, o Bolsonaro ele não é inimigo, porque o Bolsonaro é mais do que isso. O Bolsonaro é um destruidor de esperança do povo brasileiro. É um destruidor de emprego. E por isso que eu chamo ele de genocida, porque ele tem responsabilidade com pelo menos metade das pessoas que morreram do Covid. Mas eu não trato as pessoas como inimigo, eu trato as pessoas como adversário. É como dois irmãos jogando futebol num time diferente. Eles se darão butinada, eles farão falta um no outro, mas quando termina o jogo, eles são irmãos. Eu sou do tempo, em que a gente fazia um comício em Brasília, a gente ia num restaurante depois, encontrava o adversário que tinha feito um outro comício numa outra cidade, e a gente se cumprimentava, tomava um copo de cerveja junto, e depois ia cada um para sua mesa. Agora não acontece mais isso, porque agora virou ódio. Agora, se você vê o adversário, é capaz de ele atirar em você. É isso que tem que acabar. Então, o Alckmin foi meu adversário 2 vezes. As 2 vezes nós ganhamos. E eu mantenho por ele uma relação de respeito, porque quando eu era presidente, ele era governador. Nós tivemos uma relação de muito respeito entre São Paulo e o Brasil. E eu acho que isso permanece. Eu estou discutindo com o Alckmin. Ele ainda não tem um partido político para se filiar, não o escolheu ainda, eu ainda não defini se sou candidato ou não, mas a gente vai continuar conversando, e se a gente se juntar para ganhar as eleições e para recuperar o Brasil. Recuperar a democracia nesse país, recuperar o direito do povo trabalhador desse país, recuperar o respeito aos professores e educadores desse país e fazer com que o povo tenha esperança. Portanto, meu companheiro ou companheira de Itararé que fez a pergunta, se prepare, porque nós queremos reconstruir esse país, sabe, para ele ter, sabe, o amor que tinha no tempo do meu governo. Como o Brasil era respeitado no mundo no tempo que eu governava. Ainda ontem eu tive uma reunião com o empresário à noite, Hélio, e o empresário falava assim para mim, presidente, eu morava nos Estados Unidos no seu governo. Quando as pessoas sabiam que eu era brasileiro, eu era tratado como se eu fosse um rei. Hoje, presidente, ele me dizendo, hoje eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro em Nova York. Eu tenho vergonha. Aquilo que eu tinha orgulho, hoje eu tenho vergonha. E é esse orgulho que nós precisamos recuperar. E o Brasil tem jeito para recuperar. Jeito. Perfeito. Lula, infelizmente nosso tempo já se esgotou, já são 9h04. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente a oportunidade que nos concedeste, né, essa entrevista, principalmente para
o nosso público ouvinte aqui da região metropolitana, tanto para as rádios Supra FM, como também para a Rádio 103, foi bastante esclarecedora. Aqui eu já estendo o próximo convite para quando já pré-candidato estiveres, a gente ter a oportunidade de recebê-lo aqui novamente. Eu quero ver se na próxima oportunidade, quem sabe, numa das visitas aqui ao Distrito Federal, a próxima entrevista seja inclusive presencial, né? Eu ia te falar isso, Hélio. Eu ia te falar, Hélio, na próxima vai ser presencial. Opa! Queria, Hélio, agradecer o carinho, queria agradecer a direção e os ouvintes da Rádio Supra e da 103 FM, sabe, dizer para você que quando a gente faz uma entrevista que a gente gosta como essa, às vezes a gente fica querendo responder 1000 coisas como deveria responder uma só, a gente fica querendo falar tudo de uma só vez e a gente acaba não focando. Mas eu queria dizer ao povo de todas as cidades do entorno, seja do estado de Goiás, seja do DF, sabe, que pode ficar tranquilo que nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar para fazer com que vocês possam viver com a dignidade que vocês têm direito de sobreviver e de viver. Esse mundo pode ser melhor. Esse mundo pode ser melhor. As pessoas podem viver melhor, as pessoas podem estudar melhor, as pessoas podem ter mais acesso aos benefícios que o Estado pode oferecer. E é por isso que eu estou brigando, querido Hélio. Por isso, obrigado. Obrigado a você de coração, obrigado aos teus ouvintes. E quero dizer que na próxima vez estaremos aí presencialmente para você fazer todas as perguntas que você achar que tem que ser feita. Um abraço. Eu queria aproveitar, Hélio, se você me permitir, agradecer a nossa querida Cátia Maria, presidenta do PT de Goiás, que é responsável por essa entrevista, que batalhou, ao nosso querido Rubens Ottoni, nosso deputado federal, ao deputado estaduais Antônio Gomide, a nossa querida Adriana Arcossi, filha do meu querido ex-prefeito Arcossi. Quero agradecer também aos companheiros, sabe, do PT, ao presidente do PT de Brasília, Jaci Afonso, a nossa deputada Érica Cocai, ao nosso deputado estadual Chico Vigilante e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que a gente possa nos ver brevemente, Hélio. Um abraço, querido. Aqui o ensejo, Lula, eu vou agradecer aqui também a Lúcia Moura, que contribuiu muito para que essa entrevista fosse possível, ela que também é companheira do Partido da Agremiação e que também se dedicou, a Lucimar Nascimento, ex-prefeita do município de Valparaíso, também se dedicou bastante para que fosse possível, o deputado distrital Chico Vigilante, dentre outros. Lula, mais uma vez, muito obrigado. O convite já está oficializado. Na próxima oportunidade, quero ter a oportunidade de tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Supra, para que pessoalmente a gente possa estar discutindo as questões que permeiam a região metropolitana do Distrito Federal e o Distrito Federal. Um bom dia. Hélio, eu quero aproveitar, quero dar um abraço no Guilherme Portela, da técnica aí, que nos ajudou tanto. Ele fez com que o Stuka conseguisse trabalhar bem aqui. Dê um abraço no Guilherme. Pode deixar que o abraço será dado. Aliás, diga-se de passagem, eles trabalharam muito bem, porque a qualidade está mais do que perfeita. Temos a sensação de tê-lo aqui presencialmente no estúdio, embora que ainda não seja, mas é essa sensação que nós temos. Abraço, Hélio. Um abraço para ti, muito obrigado. Daí, tivemos nesse momento a entrevista com